E aí, galerinha, tudo bem? Vamos dar aqui a introdução, gente, à parte de tecido. Acho que já na aula, não na aula, 10ª aula já. Poxa, bicho. E aqui a gente vai ver a parte de tecido sanguíneo, muito importante, gente. É muito abordado nas provas, principalmente provas como o Enem, abordam demais, tá? A gente vai ter aqui, então, certo? Em relação a parte de tecido sanguíneo, a gente vai pegar o sangue, a gente vai fazer um processo, que é um processo conhecido com vocês na química. A gente pegou, colocou aqui, essa aqui é um tubo de ensaio, colocamos então aqui, né, o sangue. O sangue ele vai passar por um processo que a gente chama de centrifugação, e essa centrifugação ela vai dar para a gente aspectos importantes dos componentes que o sangue ele vai ter em si. Então vamos lá. A gente vai ter o plasma, os leucócitos e plaquetas e os eritrócitos. Quando você olha para o sangue, você já imagina que, tipo, só tem glóbulos vermelhos. O sangue é vermelho, então só 100%, né, ou 90% é glóbulos vermelhos. Mas não, veja. Você tem 55% é o plasma. É a maior quantidade do teu tecido sanguíneo. É o plasma. 1% apenas é voltado à parte de leucócitos e plaquetas e eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos. Esses três caras aqui, leucócitos, plaquetas e eritrócitos, a gente vai detalhar eles já já, mas eles estão relacionados e são chamados, na verdade, como os elementos figurados do sangue, ou seja, elementos que têm uma grande importância para a gente, inclusive. Gente, já pega aí a informação, pega plasma, isso mesmo, já pega o plasma, já coloca aí. Plasma é diferente de soro, certo? Por quê? Olha que letra linda. Ixi Maria. Quando a gente falar de plasma, plasma sanguíneo, ele vai ter presente nele várias estruturas bioquímicas, né, várias estruturas que vão dar um aporte necessário até para a gente em outros sistemas também. Mas, quando a gente fala de plasma, é porque junto dele vai ter uma parte ativa. Ou seja, no plasma você consegue achar uma proteína que, por exemplo, pode dar coagulação sanguínea. O soro não, gente. O soro não tem nenhuma parte onde você possa utilizar ele para fazer uma coagulação sanguínea. Essa é a diferença. Quando a gente fala em relação ao plasma, o plasma tem a presença de uma proteína, a gente vai ver já já qual é essa proteína, que consegue realmente fazer a coagulação sanguínea, e o soro não. Então, cuidado para não confundir, caso vocês sejam peguem questões tradicionaisinhas, tá? E, gente, o plasma, se a gente observar aqui, todos esses constituintes, eles são do nosso plasma sanguíneo. No nosso plasma, né, a gente vai ter água, a gente vai ter sais, muito importante para a gente. A gente vai ter as vitaminas, a vitamina K, por exemplo, para fazer uma coagulação, vai ter junto no plasma, junto com proteína, que a gente vai ver já já. Você vai ter aminoácidos. Esses aminoácidos, quando perdem, são desaminados, eles vão para fazer o quê? As excretas. Você vai ter gordura e você vai ter colesterol. Por isso que você, quando vai fazer o exame de sangue, você tem todas essas taxas estabelecidas, porque no plasma sanguíneo é onde está presente essas características que a gente está falando. Você tem gases, os gases que também vão facilitar, né, os transportes de substâncias, as excretas. Lembra que nós falamos lá, por exemplo, o processo de desaminação lá atrás, lá no ciclo de Krebs. E o que é que acontece? Essas excretas, né, elas que já passaram por um processo de desaminação, o que é que vai acontecer? Elas vão virar, por exemplo, no nosso caso, a urina, né, porque elas já passaram por um processo de desaminação, beleza? Outro constituinte que a gente vai ter aqui, então, do plasma é os hormônios, sim, porque esse tecido que a gente está analisando, ele tem a função de quê? Ele tem a função de conectar, de sustentar, né? Principalmente de conectar e de, na verdade, transportar e de defesa. Então, esse é muito importante. Quando você relaciona a questão dos hormônios, você relaciona também a função desse tecido sanguíneo. Qual é a função desse tecido sanguíneo? Esse tecido sanguíneo ele tem uma função importantíssima, especialmente no transporte e na defesa do nosso organismo. Você também tem no plasma sanguíneo algumas proteínas. Essas proteínas são aquelas famosas, né? Os anticorpos, a albumina, o fibrinogênio. E é esse fibrinogênio que faz diferenciar
o soro do plasma. O fibrinogênio está presente no plasma, quer dizer que é a proteína aonde vai ocasionar a coagulação sanguínea. E você vai ter enzimas, sim, que se juntam, por exemplo, ao cálcio para poder fazer um melhor tamponamento plaquetário, para que você possa coagular o sangue, fique bem bonitinho. A albumina, muito importante para a questão do controle osmótico, ou seja, para o controle de íons e de água que você tem dentro do plasma sanguíneo. Entende agora porque ele é muito importante e que, na verdade, porque ele aparece em maior quantidade? Por conta disso, das duas características bioquímicas e fisiológicas importantes para o nosso organismo. Tá ok? Em relação aos elementos figurados, a gente vai debater somente sobre um agora. A gente vai deixar o outro slide para a próxima aula para debater em relação aos leucócitos, que são mais do que a gente fala sobre os eritrócitos. Os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, lembre-se disso, eritrócitos, glóbulos vermelhos. Ele vai ter uma concentração grande também, 45% no total. E ele vai ter, então, a famosinha, bonitona, né, a hemácia. Ela vai ter um formato bicôncavo, importantíssimo para a gente saber sobre isso. Por quê? Porque se ela não tiver esse formato, provavelmente você está com algum tipo de anemia, seja ela hereditária ou genética, que a gente vai discutir no finalzinho, né, desse módulo aqui, em relação ao sangue. Ela é anucleada, né, gente? Ou seja, não tem núcleo. Nós vimos isso também lá na parte de citologia, quando a gente falou de núcleo. Muitas hemoglobinas interligadas a ela. E se ela tem hemoglobina, já sabemos então que a função dela é fazer o quê? Transporte de gases, né? Então, a função primordial dos eritrócitos, muitas questões muito simples podem estar abordando isso. Transporte de gases, glóbulos vermelhos, leucócitos, células de defesa, plaqueta, coagulação sanguínea, tá? Nesse momento, ficamos então apenas com as hemácias. Voltamos já já para falar então sobre a questão dos leucócitos, que são os glóbulos brancos, as diferenças que você vai encontrar, né, entre cada um. É muito visível e você precisa prestar atenção bastante, né, na próxima aula. É importantíssimo para a gente, tá ok, gente? Valeu então e até a próxima aula.